esperando em vão. É só perceber que nós não estamos aqui à toa. À toa não. Embarcar no trem é ser feliz e viver numa boa. E viver numa boa. Não deixe o dragão da indecisão tomar conta de seu coração. Vamos pra missão. Jogar nenhuma coberta por cima, não? Não, assim tá ótimo, assim tá beleza demais, só se fizer frio de madrugada. Mas tá maior calorzão agora. Assim tá bom demais pra dormir. Não te incomoda dormir assim no chão direto, Não me não? incomoda nada. Tem papelão, sem papelão, quando dá vontade eu forro papelão pra proteger as costas, né? Mas nem sempre não, porque agora tá, o clima tá fresquinho, tá gostoso demais, então tá bom demais assim, parece até que eu tô... Até em casa mesmo eu dormo em cima do tapetão, não sou muito fã de cama. Aí eu tô bem acomodado e bem aconchegante. Bem aconchegante mesmo. Vai, irmão. Deus abençoe. Vai dar essa sopa. Obrigada, Deus abençoe, tá? Deixa uma colherzinha. Eu tava falando, esqueceram de mim dois. Amém. Ama você também, tá? Eu creio. Eu tinha uma situação diferente, então não foi a situação que me fez virar um maluco. Então eu tive na cadeia um tempo, que eu assinei um BO, mais um 12, nunca fui ladrão, sempre na corrida de vender uma droga. Então lá dentro eu me senti diferente, então eu comecei a fazer uma arte e a arte saiu pela rua. Então hoje em dia eu tô na pista aí, é eu e meu irmão. Eu sou o Pica-Pau, o outro chama Gato Félix, gêmeos. Então nós estamos na correria no mundão aí. Então a única solução é que a sociedade veja nós como uma história, que cada maluco tem uma ideia. Tem maluco que de mendigo virou maluco, de favor virou maluco, de ladrão virou maluco, da cadeia virou maluco. Então a gente tem que ver uma história diferente. Muitos me enxergam, mas muitos não me enxergam. E quem? Não sou contra ninguém. Família, nós somos uma família, mas para ser uma família não tem pra fazer amor numa pedra, é muito difícil. Muitos malucos falam a história que não tem nada a ver. Eu estou em qualquer pedra, colo em qualquer pedra, não tem vacilo com ninguém. Meu irmão pode ter algum vacilo que é parecido, mas pra mim tanto faz. Só que não é ladrão.
Nós temos uma história daquele jeito. Então, eu trabalho com essa arte aí pelo mundão aí, rodo 17 capital, tem 37 anos e sou maluco há 17 anos, meu brother. A malucada me conhece, todos da BR, a maioria. Quem nunca me conhece já me viu. Não sei, não vou falar o nome de ninguém porque eu não gravo na cabeça, eu fumo muita massa, então... Rafael. A minha família é uma família estável, tal. Minha mãe sempre sonhou que eu fizesse faculdade, virasse executiva, aquela história, né, de sociedade normal. E aí, a primeira vez que eu saí, assim, eu deixei um bilhete pra minha mãe, falando que eu tava indo atrás do meu pai. Mas não, porque eu não sabia nem onde meu pai morava. Simplesmente eu quis ir e não tinha desculpa pra arrumar pra ela, com medo de magoar ela também, entendeu? Então eu acabei deixando esse bilhete falando que eu tava indo viajar atrás do meu pai e tal, que não era pra ela se preocupar. E fui até o show dos Rolling Stones. Só que eu não consegui chegar, porque ela acabou colocando polícia atrás de mim e tal. E eu era menor de idade, 16 anos, e aí eles me acharam em Ilha Bela, que é quase chegando lá no Rio de Janeiro já. E aí colaram na pedra, assim, pediram RG de todo mundo. Na hora que viram o meu RG, falaram, meu, sua mãe tá atrás de você e tal. E eu voltei de viatura pra casa. Cheguei lá, minha mãe tava em choque, né? Alteza, o seu filho está de volta. Meu filho! Ah, paz e amor, tudo jóia, coroa! Ah, eu sou do poder das flores e vivo a vida pra valer. Quem quiser que eu banque o príncipe não deve me conhecer. Chega! Oh, não! Meu filho virou hippie! Essa uma semana passou várias pessoas aqui. Você é louca de estar aqui. É isso que você quer pra tua vida, você não vai a lugar nenhum. E o pouco que eu tô aqui, eu já sei aonde eu vou, eu sei aonde eu posso chegar e eu sei que é muito mais do que eu imaginava quando eu tinha tudo. Quando falavam pra mim, você tem tudo, você tem conforto, eu tinha tudo realmente, mas eu não era feliz. Eu não era solta, eu não podia curtir, eu me via presa. Eu imaginava assim ter um futuro, mas não imaginava chegar tão longe quanto agora que eu tô aqui. Passo o dia todo, seja chuva, sol, acordo cedo, vou embora à tarde, aqui no chão, sentada, pegando coisas que pra muita gente é lixo. Transformar em uma coisa que muita gente acha lixo, não tem valor, mas para muita gente que vem aqui elogia, isso é arte, isso é um dom. Comecei pelo Paraguai, Argentina, França, Bolívia, Peru, França, Bélgica, Espanha, Inglaterra, Bonaire, Curaçao, Venezuela, Espanha, Alemanha, Deutschland, Jamaica, Índia, Nepal, aqui é a Suécia e Marrocos. Esse foi o primeiro passaporte. Tenho que voltar no Brasil a cada 5 anos, porque meu país só dá 5 anos de passaporte, para fazer todo 5 anos outro passaporte. Então esse aqui agora, México, Guatemala, México. Me chamam de largado, porque eu não ligo pro material. Me chamam de maluco, mas quem é que sabe o que é ser normal? Eu não preciso de tanto dinheiro, não, pois eu sou feliz assim.
Esse meu desabafo é verdadeiro, irmão. Ah, tem uma listinha, uma cola? Tem uma cola. Ai, ai. Que às vezes eu esqueço, né? Eu também quero uma cola. Olha pra isso aqui, ó. Mangueio, família, sucata, rádio cipó, pedra de maluco, carranca, trampo de maluco, quebra, conselho, expresso favor. Esse você conhece, expresso favor? Uhum. Micróbio, rockstroncho, chopchão, pano de maluco, asa, mangueador, mococo, alira, jagatá, selar, selado, favoseiro, ataque soviético. Esse você conhece? Rock Com no papelão, certeza. BR, desandar, enfianato, xerox. Aí já falaram, não, xerox não, scanner. Não, mas tem o Xerox também. Não, claro, é. mas eu tô não, falando assim, não, que já atualizou. Já atualizou, né? Eu tenho uma foto, velho, do com o celular dele tirando foto do meu painel de filigrana. Olha só, essa foto Você bota bem fé? antropológica, viu? Nossa, essa foto eu falei com ele, eu vou acabar com você agora. Eu tava chegando na praça e vi a cena e falei, quer ver eu pegar ele? Tinha ele assim, moleque, ó, na frente do painel, velho. E troncho daquele jeito, né, mano? Que você acha que o cara não sabe nem mexer no celular, não sei. São duas coisas que eu uso mais. Eu acho que é o fazer uma pesquisa no Google e trocar ideia com os amigos. São duas coisas. E é como não tem ninguém que tá sem sinal, o jeito é sair fora também. A tia do mercadinho, na minha conta lá, que ela anota as coisas, é o nome de todo mundo. Carlos, Antônio, José, chegou no meu, é o hippie. Às vezes você fala, fulano é hippie. Não, eu acho que no meio dos malucos mesmo, da galera, acho que normalmente ninguém diz, e aí hippie? E aí maluco? Entendeu? Não, hippie não, né? Porque a galera chama a gente de hippie, mas o conceito hippie pra mim é outro. Eu acho que os hippies nem trampo não fazia, né? Eles não viviam da arte, na verdade. Eu posso dizer que eu vivo da arte. E se eles não, eles faziam para seu uso próprio. Eles não precisavam trabalhar para viver. Eles eram filhos de industriais americanos, na verdade. Era o filho do verdadeiro americano que não quis ir para a guerra. Eu queria ser hippie mesmo. Eu nas horas vagas eu sou hippie, velho. Vou mentir pra você não. Mas hoje raramente eu me considero hippie. Quando eu tô curtindo, tirando uma onda, dando um passeio, não tô botando a mão nas minhas ferramentas, eu não considero hippie. Mas depois não, eu sou um artesão, velho. Eu vivo disso aqui, cara. Essa coisa. É uma arte, é bonito. Sou hippie também, mas nas horas vagas, sacou? A gente vem da herança hippie, claro. É uma herança que a gente tem. Só que não se identifica totalmente, assim. Não é a identificação correta a que deve se dar. Né? É um artesão de rua, um maluco de estrada, um maluco de BR. A forma de manifestação aqui no Brasil foi bem diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, lá na época do Woodstock, né? Se tem alguma correlação, acho que deve ter sim, mas eu me considero um maluco de estrada mesmo, com certeza. Eu aprendi a ser um maluco de estrada, eu acho que eu me identifiquei mais com essa cultura que não tem como a gente negar, não é o maluco de estrada, não é o apelido do hippie. Realmente é uma filosofia, é um outro universo. Pode ter sido influenciado pelo movimento hippie, mas que aqui no Brasil ganhou uma vida própria, assim, eu me considero um maluco de estrada.
que é um maluco de BR pra mim? Essa pergunta tem várias formas né? Definir um maluco é muito difícil. Eu acho é impossível definir, falar o que é um maluco de verdade. É complicado. Não tem como. Maluco, creio que o maluco já nasce maluco, né? Do coração, já é no espírito, né? Ninguém vira maluco. O cara já nasce com aquilo. Eu acho que é um dom. É um dom, é uma qualidade, é um defeito, mas o cara nasce, já vem de berço. Porque o maluco, eu acho que é o que tá aqui dentro, sabe? O maluco tá aqui dentro. Porque é a história do cara, é o que o cara conta, né? O que ele faz para viver. A forma de vida alternativa que nós vivemos, que nós não trabalhamos dentro daqueles padrões, 8 horas por dia, numa empresa, carteira registrada, cabelinho cortadinho. Nós é doidão, alguns são até arrogantes e nós ganhamos o nosso, né? Eles não gostam disso, eles queriam que nós estivéssemos lá, cabelinho curtinho, baixasse a cabeça, tá bom, sim senhor, não senhor, pai, nós não faz isso. Que nada, rapaz, eu tenho um direito sim, eu vou trabalhar, a gente briga pelo nosso direito. O sistema não gosta de quem briga, de quem é informado, de quem tá ligado, pá. O sistema é aquelas pessoas, tipo, que andem como robozinho, né? Andem como gado do matador, faz o que eu quero. Pá. Quanto menos informado você for, melhor para o sistema, mais fácil é do sistema te dominar, de você fazer a vontade deles, você consumir o que eles quiserem, né? Então... Tem uma frase muito doida que eu acho que fala assim, ó, todo e qualquer homem que ousar e desafiar, questionar os valores estabelecidos pelo sistema, ele é considerado louco, velho, sabia? E a gente tá aí, ó, por que hoje todo maluco tem nome de maluco aí, ó? Não é não, moleque? Não é nem hippie mais, só vê, ô maluco. Véio, hoje pra viver essa vida de pescoço pra cima, dormindo em cima de um papelão aí, mocó, pra mim é maluco. Cheio de porra, skinhead, racista, tem tudo na rua, moleque. Estuprador, tem tudo aí, o hippie aí, ó, se na paz, velho, Deus protege, meu brother. Qualquer maluco que você olhar aqui hoje, porra, pode deitar tranquilo, nem travesseiro tem, nem precisa botar a cabeça no travesseiro, dá uma bota em cima da mochila. Porra, pra você ver que vida doida, não é, mano? Você vê, é arriscado, mas os caras não tá nem, eu vou viver, cara, vou viver isso aí, ó. Eu não quero me esconder atrás de um pano e dizer pra todo mundo, tipo, eu tenho uma filosofia. Pra ter essa filosofia tem que ter atitude. Não é só botar o pano debaixo do braço e dizer eu sou hippie, eu sou maluco. Não, velho. Tem que ter uma história perante isso, saca? Tem que ter atitude. Filosofia qualquer um pode ter, pô. Eu tenho uma filosofia desde que minha mãe me ensinou. Tenho a filosofia daquilo que meu avô falou. Tem isso, tem aquilo. Não, é atitude, velho. Tipo o cara ali. O cara não tem dread, por exemplo. Ele quer tanto ser maluco que ele pediu os dreads do outro que cortou para implantar no cabelo dele. Quer dizer, ele não é. Quem quer ser alguma coisa não é. Você é maluco de qualquer forma, com cabelo, sem cabelo, sabe? Não é a imagem visual, é a atitude. Mexa-se, faça acontecer, mova-se, só depende de você. Mexa-se, faça acontecer, mova-se, só depende de você. Só depende de você. Faça acontecer, só depende de você. Faça acontecer. Os caras aí dizem que são malucos e estão com maquininha de cartão. Isso é capitalismo, rapaz. Só por ver o cara com uma maquininha lá pro cartão, para já ver que o cara não é maluco. É um capitalista que de repente não teve outra opção na vida e viu que o maluco se adiantava, ganhava uma grana, vivia bem, pai. Já seguindo esse modismo todo também, resolveu ser maluco, né, cara, dessa forma. Mas é um baita no capitalista. Me atrapalham. O pessoal tem uma visão errada do maluco, pá. E eles agem de uma forma e todo mundo julga, os malucos, os hippies, sabe? Eu nem hippie sou, entendeu? Mas eles confundem muito, né?
eu nem dinheiro não tinha, porque eu fazia os trampos com as matérias naturais, eu chegava na sítio, eu não queria expor. Eu chegava, eu trocava em rango, enchia, umas linguiças defumadas, umas paradas, eu trocava, parava na porta do mercado, mangueava uns rangos, dava uns presentinhos e ia embora. Eu não queria vender, eu não queria ter dinheiro. Sabe? Era muito louco, assim, não tinha dinheiro. E foi a parte que eu senti mais a minha história funcionar mesmo, porque eu viajava de bike, eu pegava matéria natural, eu fazia os meus trampos e eu trocava no meu rango, que fazia eu continuar viajando de bike. E aí acontece, uma borracharia, você para ali, dá um trampo, em troco e tal, você realmente vive da sua arte, assim, e passa para as pessoas uma coisa, parece que você tá iluminado, assim, você chega num lugar, as pessoas não acreditam. Se você parar para observar mesmo, segue como Cristo seguia a vida, né? Cristo seguia caminhando na estrada, entendeu? Num jumento, talvez na época não tivesse uma bicicleta, mas claro que não. Eu faço um pano inteirinho. Quanto custa? Pode custar um prato de comida, pode custar 1 milhão, sei lá o que, né, meu? A gente não está comercializando nada. As pessoas é que estão interessadas em comprar e o maluco sendo alquimista, ele vai vivendo. Então a situação é simplicidade. Eu não ponho o preço. Eu peço para que as pessoas ponham o preço. Que valor tem aquilo, sabendo que tudo são as máquinas que fazem? Eu fiz as mãos, o meu tempo, a minha pessoa. Só para ter isso, sabendo que todo valor é um só? Todo valor é um só, é lógico. Eu preciso comer, a comida é quanto? 10, pronto, eu preciso de 10. Eu preciso tomar água de coco é 2? Eu preciso de 2. Então eu não ponho valor, eu peço para que ponha valor. Eu me sinto dependente do pagamento da galera, porque quando a galera recebe, no dia 5, no dia 20, é a hora que tu vende também, não é? Então, por isso que eu tomo muito cuidado para falar a respeito de capitalismo e não sei o quê, mas que a gente tá ali, ó, no círculo. E a gente gira um dinheiro do caramba também, porque o hippie, cara, ele vai pra cidade, ele ganha dinheiro e deixa mais da metade do dinheiro na cidade, entendeu? O hippie vai na lanchonete, o hippie compra material, o hippie faz um bocado de coisa, a gente alimenta aí um giro aí. É o cara que abre a lojinha de vender material pros hippies. Como cresceu esse número de lojinha? Entendeu? Os caras vendem horror, cara. É alpaca, é miçanga, é bolinha, não sei o que, pum, pum, pum. Então a gente gira um capital da porra na cidade também, cara, né? O trabalho artesanal vai ser muito valorizado. A indústria tomou conta de tudo hoje, velho. Só não tomou conta da gente ainda. Tá entendendo? Do artesão. O artesão hoje tira onda com o que sabe fazer, velho. A indústria não toma conta da gente. Nem se ela quiser montar uma indústria de hippie, ela não vai conseguir, cara. Você tá entendendo? Não consegue, irmão. Porque somos do princípio da humanidade. Nós somos legítimos. Viemos muitos antes desse processo da apropriação da indústria. Nós iniciamos a humanidade com isso aqui. Tudo existia com efeito à mão. Se as comunidades cresceram e houve a necessidade de um consumo maior, é o problema da sociedade, não é nosso. Nós somos atividade cultural, somos cultura. Viemos do princípio da humanidade, é só ler a história. O senhor conhece a história?
coração, da iniciativa própria. Porque aqui tu não está assinando nada, tu não faz parte de uma ONG, tu faz parte da BR, da estrada, que é a ONG mais liberal de tudo, mais aberta, que não precisa se cadastrar, não precisa pagar nada, é só ter a vontade e ter a coragem de ir na frente. A palavra que eu encontro para como isso começa, seja o movimento que for, ou para cada pessoa que busca algum tipo de libertação que for, é insatisfação. Cara, eu tinha grana. Porra, eu tinha minha moto. Eu tava morando sozinha, minha namorada era mó gata, cara, tinha laptop e tudo as paradas, mas eu me sentia vazio de dentro. E vazio por quê? Porque veio a diferença que é falsa que cria a sociedade. Para o sistema não é interessante que você seja independente, para o sistema não é interessante que você pense, que você questione, né? Para eles é legal que você não pense, que você nem questione, que você fique só olhando para um lado só, que é sustentar eles, né? O conhecimento liberta, então, na maioria das vezes, as pessoas que regem esse sistema aí de coisas, elas manipulam muito o conhecimento, deturpam, escondem, porque uma vez com o povo provido de conhecimento, de fato será um povo liberto. Se você não tiver a vocação, velho, e a segurança individual, você se adapta. Você vai agir como todo mundo age. E se você tiver a índole de agir de maneira própria, você fica angustiado, velho. E não vai entender a sua angústia. Pô, tô exercendo minha profissão, tô ganhando dinheiro assim com angústia. Você não localiza, porque você se submeteu ao que não é você. Não é da sua índole. Você está fazendo porque todo mundo faz. Isso é um sacrifício, velho, é um sofrimento. Aí o nego vai para o antidepressivo. Vai no psicólogo que dá a ele um mecanismo para ele se adequar. O psicólogo nunca vai dizer, não, essa estrutura que você está vivendo, da sociedade, violenta você de tal maneira que você entra nesse desequilíbrio. Você tem que se livrar dessa estrutura, não, ele faz o contrário. Você está com dificuldade de se adequar à estrutura vigente. Então eu vou te dar um exercício mental, um exercício respiratório e um remedinho para você se adequar e entrar na fila. O problema todo está na estrutura da sociedade e o que ela nos impõe. Vão tentar dizer para você que se você não aceita aquilo, você está errado na sociedade. Que você não pode ter opção por escolher da sua própria liberdade. Eu sou o que eu sou porque eu sou livre. Eu me declarei livre. Eu vivo livre. No seu interior, há uma força capaz de mover. Não fuja de você, não terás onde se esconder. A verdadeira verdade habita em cada ser. Encontrar a chave, tente se conhecer. A verdadeira verdade habita em cada ser. Encontrar a chave, tente se conhecer. Cara, um nasce já com uma força e uma pureza incrível, mano, com as asas aí prontas para voar, mas lamentavelmente a sociedade te vai tirando pena por pena das asas. Então no final tu vai ficando com só os ossos, mano, que vai ajudar só para carregar peso, mano, não para voar. Isso que para mim a faculdade é o que termina de tirar a última pena. Na hora que tu recebe o título, é a última pena que tiraram de você. A gente está todo moldado internamente por esse mundo, impregnado dos valores vigentes, que são falsos, que são trabalhados profundamente por psicólogos do inconsciente, que trabalham para a mídia, para a publicidade. São estatísticos, sociólogos, psicólogos, publicitários, marqueteiros. Sabe?
Porra, a nata do curso superior está a serviço do condicionamento mental. Os políticos, todo mundo, os famosos da televisão, até a pessoa mais humilde da favela também, tudo está acostumado a criar uma pessoa para satisfazer a sociedade, né? Se moldear, fazer tipo um boneco, né? Um boneco de um mesmo para a sociedade. Então aí tu esquece o eu, esquece o que vale de verdade, esquece a criatividade, a força que tu tem dentro, a força com que tu nasceu, e fica para trás, porque é mais importante aparentar. Vamos lá, investigando bem lá dentro, quero achar padrões e condicionamentos e mudar reafirmando o que quero, ser feliz estando sempre bem atento aos boicotes do meu próprio pensamento. Então paro, sinto e rompo com o meu passado. Vou fazer agora o oposto do que eu vinha fazendo e vou me libertando dos meus pensamentos, e vou me libertando dos meus pensamentos. A vida agora é outra que eu já estou vivendo. A vida agora é outra que eu já estou vivendo. Aí é isso, me deu um clique assim. É isso, eu vou morrer um dia, minha mãe vai morrer, meus irmãos vão morrer. Então por que eu tenho que repetir a mesma coisa? Quando já começou esse bichinho a falar dentro assim, meu irmão, você vira aí, pegue sua mochila, vai lá caminhar. Eu não sabia como, não sabia de que jeito. Essa é a verdade. Quando eu comecei a fazer artesanato, eu não fazia nada, nem artesanato. Mas conversava com as pessoas, me comunicava. E depois aprendi a arte, porque a arte é um caminho bom, né? Você tem várias portas, a estrada tem muitas entradas e milhões de saídas. Não, se eu tivesse o mapa aqui agora eu ia mostrar. Mas é que a gente não foi por aí não, a gente foi pelo Tocantins. É Alto Sertão ali, rapaz. Ali é Alto Sertão. Eu andei quase 3 anos da minha vida ali. Olha o mapa aí, ó. Pronto, obrigado aqui agora, aqui, ó. Como que a gente fez? A gente fez isso aqui, ó. Taquaruçu, aí viemos pra Tocantina, Mira Norte. Miracema, Mira Norte, deixa eu ver se tem aqui outra cidade. Sai, ó. Deixa ela pegar BR também. Às vezes a gente encontra com pessoas que dizem isso. Dizem assim, pô, eu gostaria muito de viajar assim como vocês, mas eu não ia conseguir fazer isso aí que vocês fazem. Só que na verdade elas não sabem que muitas vezes elas nem sequer tentaram ainda fazer, né? A galera vai xeropear meus anéis, eu não vou gostar não. Ei, beleza? Foi justamente acontecendo na estrada, cara. Porque a estrada que é a escola mesmo, né? Não é você foi para a estrada porque tu tinha filosofia, não é não. A estrada é que vai te levar a filosofia, te mostrar, né? A estrada é luz, compadre, a estrada é luz, a estrada é mãe, né? A estrada é tão linda, compadre, que você vai para a estrada, tem muita gente querendo viajar com você. E tem muita gente que diz assim, que bom, já tem uma companheira para viajar, já tem um companheiro para viajar. Então é muito bom você viajar em companheiro, em turma. Mas é divino viajar sozinho, né? Eu gosto de viajar sozinho, sola. Acho que todo mundo tem que, por lo menos uma vez em sua vida, viajar solo. Porque é uma experiência única para você, que você nem tem que compartilhar, falar para depois. É algo muito, muito personal. Se você logra fazer isso, cresce de uma maneira ou outra, cresce. Isso é importante. Eu lembro a primeira vez que eu fiz minha viagem longa de carona, eu cheguei em Salvador e eu estava extremamente cansado, sem material, sem dinheiro. E eu só pensava numa coisa, voltar eu não vou. Seguir pra frente eu vou ter que descobrir como que eu vou fazer. Entra até aquela divisão de, puta, será que eu volto pra casa? E não, eu vou até o fim, não sabia manguear, não sabia, né, se comunicar, sabia fazer os trampos.
que os outros admiravam, falavam, ô, tá entrando na viagem, ó cara, você tá no caminho certo, ó que legal, hein, pá, não sei o quê. E aí foi que eu aprendi um monte de coisa, aprendi a manguear, aí comecei a dormir na rua, entendeu? Não tinha nem noção que era mocó, que era nananã. Aí foi, né? Aí Deus vai mandando as pessoas para ensinar a gente. As pessoas que você encontra na estrada, que te apoiam de tal maneira, que você sente que tinha que existir aquilo, que já estava esperando aquilo, que a gente tinha que acontecer, né? Eu deixo a coisa ir no conforme do tempo, dos minutos, das horas. Se eu me apressar e tomar uma decisão, tudo se estraga. Se eu deixar ela correr como um barco, sem remo, sem vela, ele vai no caminho certo. Se eu tentar remar e botar a vela, meu filho, vai bater com casa do caralho. Oxi. A BR é um ato de fé, cara, viver na BR, porque você tem que botar uma fé em você e, né, onde você está sendo guiado, o que vai acontecer com você, é muito louco, cara. Esse negócio, às vezes, do nada, tá tudo péssimo, tudo... Quando fica tudo colorido de novo, desce um cara de helicóptero, mano. Aparece no meio do nada e fala, ei, vem aqui, ó, toma aí, eu compro um trampo, alguma coisa, já muda todas as ideias. As próprias coisas da estrada vão deixando a gente cada vez mais positiva, até nas adversidades da vida, de você tá no meio do nada e tudo acontecer, uma carona rolar, acreditar. Essa força, essa coragem, essa coisa de não ter e saber que tem, é uma coisa divina, cara. Vai. Você começa a achar que não dá mais, mas você dá o próximo passo e daí a coisa se abre. O interessante da BR é que o quê? Cada dia você tá numa situação diferente. Então você vai se conhecendo a cada vez mais, vai conhecendo seus limites, vai começando a ter que se superar onde você não tinha mais. Então é um processo psicológico muito além daquilo que você só tá ali no comodismo, é um certo comodismo. Você tem uma casa, tem um hábito, tem uma rotina, aquilo ali gera um certo conforto. A estrada tem grandes oportunidades, porque é uma gama de experiências muito variada. Acontece coisa o tempo todo, cara. Você está 24 horas exposto. Você está escondido, dormindo, e você acorda com alguém entrando, com um barulho. E você já vai entrar em contato na madrugada com alguém que vai dormir ali também. Ou então é a repressão chegando, alguém que chamou a polícia porque viu você entrando. Você vai trocar ideia com os policiais, dependendo de como você age. Aí você pode aprender muito, mas você pode não aprender nada. Agora é o tipo da coisa, você tem que viajar muito feliz. Resolver todos os problemas em casa para poder viajar. Você não pode viajar com problema. Se você viaja com problema, a viagem vai ser um problema mesmo, entendeu? O que eu posso dizer sobre isso? Que não romantizem. Que vejam a realidade que realmente ela é, nua e crua. Que pegar a estrada é rua. Pode acontecer de tudo com você, pode acontecer coisas muito boas, como pode acontecer coisas ruins. Entende? Você não tem que ter medo de nada, tem que se cuidar de tudo, fazer bons atos. Pra ver que você tá forte, né? E nada de mal vai te acontecer, né? Te dá muito equilíbrio dos seus atos, né? Pra você saber que você está livre de qualquer baixo astral. Se você está num astral alto, nada baixo vai lhe atingir, né? Pare e pense, mas capte a sensação. Ouça a intuição, pergunte mais uma vez ao seu coração. Ei, eu creia, perceba os sinais e exercite sua luz. Agarre sua chance, não ande pra trás. Viva, faça jus. Pra se dizer sim, é preciso coragem. Pois é, o medo devora oportunidades. Bote fé. Pra se dizer não, é preciso
Aí, galera. Só no som, hein? Vendo musiquinha. Nossa, é tão ampla a questão da liberdade, eu acho, né? Porque a gente vive num mundo que em tudo se é podado, assim. Desde criança, até pelos pais, assim. Não é uma real liberdade, assim, do ser humano crescer com o que ele é, a sua essência e poder mostrar isso, né? A falta de liberdade, ela às vezes uma pessoa é uma pérola e passa a vida inteira ali dentro da concha fechada. E ninguém viu aquilo, porque ela foi oprimida a ponto de não ter liberdade de mostrar aquilo, né? A maior felicidade do ser humano é ele fazer o que ele gosta realmente de fazer. E o maluco faz o que ele gosta, saca? Isso é uma medicina, é uma arte, é a vida mesmo. É que nem um passarinho, né? Quando ele tá na gaiola, ele tá preso ali, sem poder voar. Quando ele tá solto, ele exerce as asas dele que ele tem e ele voa, ele tira a onda. Mas na gaiola, coitadinho, aquele canto é de lamento. Olha, uma vez eu estive preso numa cadeia. Mas mesmo lá dentro, eu me sentia livre. Porque não é você estar ali, entendeu? Que está aí preso. A cadeia é isso aqui. Quem não se movimenta não sente as cadeias que o prendem. Então, o pessoal que está ali naquele sistema regrado, passa a vida toda ali, não sente que é oprimido, sabe? Pelo sistema. Você faz parte dele. E quando você está de fora, você sente que é tão grande que você, quanto mais você se mexe, mais você sente que você está preso, né? Essa liberdade de você poder fazer a sua história, eu acho que é isso, é ser maluco também, né? É poder traçar uma rota e falar, eu vou, tem dinheiro? Não, mas eu vou. tem trampo, não, a gente vai fazendo, né? Isso pra mim é liberdade, ó. A liberdade, eu acho que é culpa de responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Eu vou pra onde eu quero, mas também vou respeitar aquele povo local. A cultura dele é aquela, mesmo que eu não sou de acordo, eu vou aceitar, eu vim pro interior. Se ele é daquele matutão daquele jeito, eu tenho que aceitar ele, entendeu? Agora, eu não sou de acordo com o jeito deles. Mas não sou, mas vou respeitá-lo ele, porque assim ele também vai me respeitar do jeito que eu sou. Porque também ele não me olha assim, esses cabeludos aí, viajando com as mochilas, sei não. Ele também não aprova a gente também. Então, quer dizer, eu tenho que aprovar, eu tenho que respeitá-lo, que ele vai me respeitar do jeito que eu sou, e assim, com várias culturas, vários povos, várias situações, né? Então aí você começa a ter uma liberdade, uma responsabilidade, que aí você vai saber entrar, você saber sair, saber lidar com todo mundo. Aí pode dizer, tenho liberdade sim, eu tenho minha liberdade. Agora a liberdade que vai, depois não pode voltar? Aí, não posso voltar naquela cidade não. Ou até chega na cidade, e aí, quem que tá aí na cidade, hein? Quem é? E falar, é fulano, o cara já pega por ali e vai embora. Pô, então esse é livre que vai pra qualquer lugar desse jeito? Não tá, ele não tá indo, ele tá fugindo. Quer dizer, a liberdade dele é fugindo, quer dizer, não é bem uma liberdade, ele tá fugindo, ele não tem liberdade. Tá sempre fugindo daqui pra ali, daqui fugindo pro outro lado e fugindo. Posso fugir de qualquer um, menos em mim mesmo. Posso fugir de qualquer um, menos em mim mesmo. Posso fugir de qualquer um, menos de mim mesmo. Posso fugir de qualquer um, menos de mim mesmo. A consciência é a estrada para a sapiência, e só a vivência é o trem cujo destino é a estação da coerência. Que seja coerente, condizente com o que diz, pois o que sentes é justamente o que o fará ou não feliz. São tantas descobertas toda hora e a cada instante nasce a chance da história se reinventar. Cada ser é um mundo infinito, cada qual tem seus momentos de conflito, e uma hora você pode ter certeza, a gente vai se reencontrar. Posso fugir de qualquer um. Olha, ei casal, chega aí na moral. Olha, só um minuto, pô. Aí que eu vejo. Tem que
camarada dar um presente pra ela ou pra outra. Vocês gostam do trabalho feito à mão? Segura a loja. Segura a loja. Aqui é o Shop Show. Rapaz, depois de um tempo eu descobri que o mangueiro é uma arte. E é uma arte que varia muito de pessoa para pessoa. O mangueiro é a arte de poder... Meu brother, cede-me um minuto da boa educação, por favor. Eu já vi muito maluco, às vezes... Ei, vem aqui olhar a minha arte, arte de cultura e tal. E a pessoa parar para apreciar a arte, assim. E a pessoa não comprar nada e o cara... Dá-lhe uma lapada. Não, então sai fora, velho. Não vai comprar nada. O cara acabou de falar para apreciar a arte de cultura, velho. Né? Não convidou a pessoa. Ele convidou e não apresentou o trabalho dele, cara. Ele não falou como que faz, né, cara? Como que é a onda ali, onde usa, nada. Ele quer que chegue no cru, na tora, né? E não comprou, meu brother. Mas quando um chega com uma humildade e fala assim, família, boa tarde, um minutinho, sua atenção, eu vou mostrar um pouquinho a minha arte, que eu estou na caminhada, vindo de longe. Estou precisando aí uma força para continuar, né? Continuar indo na frente. Aí tu mostra na humildade, tu não é camelô. Tu não chega com uma parada assim, é R$2, R$3. É R$2, R$3. É R$2. Não é não um robô. Cara, a gente é viajeiro, mano. Tem coisa para falar, tem coisa que dizer. E na hora do mangueiro flui tudo isso aí. Como são suas experiências do mangueiro? Boas e ruins, mano. Tem pessoas que já não gostam mesmo, assim, tem um preconceito sobre o maluco, né? Você já chega assim, numa educação, a pessoa já desfaz, pega um celular, já finge que está conversando com alguém. Outras já te tratam bem pior, com mais um pouco de agressividade. Já outras te acolhem, senta na mesa, pô, fica aí, toma cerveja com a gente, né? Come aí uma pizza. Possivelmente o que tinha que fluir nesse minuto não era dinheiro, mas sim fluir essa troca de cultura. De um cara que vem de longe, traz outras informações, então uma galera que não tem essa experiência fica também meio curioso, porque o animal homem é muito curioso. Então fica assim, ó esse cara do rosto tatuado aí, pô, mas... Você passa 2 semanas mangueando num lugar, cara, daqui a um tempo você já tá acenando a mão pra todo mundo. Ei, fulano, esse claro, é mesmo, né? Comprou o brinco lá aquele dia, lá, mano, passa lá, viu? E tal. Eu me amarro em mangueiro, porque você gira essa comunicação com a galera, você fica conhecendo as pessoas, você faz amizade. Aí falei, você não queria adotar um maluco, né? O maior abandonado, o menor abandonado. Aí pá, adotou, levou pra casa, aí rolou uma história legal, que veio fruto da minha filha, que tem agora 13 anos. Rola sempre uma história massa assim no mangueiro. Você tem quantos filhos? Hã? Tem 3. Todos frutos de mangueiro? Não, mais ou menos. Você vê uma diferença assim, entre o maluco de BR e micróbio? O maluco de BR e o micróbio, velho? É uma boa pergunta. Eu acho que o maluco mesmo, de BR mesmo, se ele demora, ele vira micróbio, velho. Hoje é meu aniversário. É isso aí. O micróbio, oh, meu Deus. Aí eu não sei nem como é que eu digo. Não sei se eu digo eu sou micróbio ou eu tô micróbio. Porque meu painel, nossa senhora, tem mais buraco do que tudo.
Comecei a ver que micróbio tinha, né, era outra viagem para os lados de cá, né? Porque tanto podia ser o micróbio podia ser o cara mais da paz do mundo, e micróbio porque ele está noutra viagem, ele faz 2, 3 trampinhos e a mística dele é essa. Ele tem 2, 3 trampinhos e às vezes ele vai ganhar tanto quanto um cara que tem um pano gigante, porque ele vai ficar só no caô, né? Vai ficar só no caô. Ei moça, vem cá que eu vou fazer um anelzinho pra você. Gosta de arte, gosta, pá. Então aqui ó, um anelzinho, pá. Sabe? O micróbio vive mais assim, pá, as coisas na hora. Sabe? Geralmente ele tem pouco trabalho. Aí como ele tem pouco trabalho, assim, a pessoa tem poucas opções, às vezes não gosta de nenhum, mas ele pá, dá uma ideia, bota um 71 e aquele bababá e faz na hora lá e a pessoa acaba dando um trocado qualquer. Às vezes o trabalho vale muito mais do que a pessoa dá. Mas como ele fez na hora tá pedindo dinheiro mesmo, ele aceita, porque ele também não é apegado. O micróbio é mais maluco do que esses playboy que ficam aí, pá, tirando de maluco, com cartãozinho, com maquininha de cartão e pá. O micróbio é mais maluco, eu tenho mais respeito pelo micróbio do que por esses daí que andam com maquininha. Esses que andam com maquininha, na moral, a maior parte eu não tenho muito respeito, na verdade. Micróbio é aquele cara humilde mesmo, assim, o cara com um rolinho de arame, com um rolinho de cobre e um alicate. Ele tá satisfeito com ele, consegue viver em qualquer lugar, cara. Pra mim tem que bater palma, é um micróbio, com certeza, mas enaltecendo, com certeza, não botando pra baixo não. Eu vejo com bons olhos, eu me intitulei por muito tempo um micróbio, porque minha asinha sempre pequena, o básico, o necessário, o maluco pra que carregar tanto peso, o micróbio é esse, aquele cara quer levar pouco peso mesmo, vamos nessa, vamos de pé, vamos de carona, vamos nessa e tal. Tem um outro micróbio que já é mais pra zucrinar mesmo, né? Que gosta mais de causar, pô, sou micróbio, que tudo pra mim tem que ser de graça e bababá, só fica no gole e tal. Mas são pessoas também que tá num processo de evolução, sacou? Sem discriminação a eles também, porque ninguém sabe o que se passou na vida da pessoa, né? O micróbio é legal essa parte aí, né, cara? Da microbiagem legal, né? A microbiagem legal, velho. Porque tem uma microbiagem que não é legal? Ah, cara, porque tem uns caras que se destrói, cara, né? Ele quer ser tão micróbio, ele quer ser impactante, ou quer chamar atenção. O micróbio quase mendigo, né, cara? Porque o micróbio legal você vê quando é um micróbio legal, cara. É massa, né? Mas você vê que o cara se torna quase um mendigo, assim. Isso não é saudável, né? Ele mesmo tá se maltratando, né, cara? Mas tem uns micróbios mais mala, né, velho? Fica sacando movimento, tá ligado? E aí se der uma brecha, mano, some seu alicate, mano. Tá ligado? Se der uma brecha, mano, some um pedaço da alpaca, tá ligado? Tipo, o cara é função, sabe, assim. Então tem de tudo, né? E às vezes, porque na viagem dele é isso. Ele tá na rua, deu bobeira, não quer saber qual é. O micróbio assim, daquele barra pesada mesmo, né? De briga, vocês vão encontrar os briguentos na BR, vocês têm que andar com facão, caraca, velho. E o micróbio, o que aconteceu? A característica do micróbio, né? Pô, o micróbio, bicho é micróbio, hein, mano? 2 semanas sem tomar banho. Mas como que surgiu o papo de não tomar banho? Às vezes o cara, ele não tomava banho, não é porque ele não queria. Às vezes estava numa caminhada muito louca, cara, entendeu? O moleque tava na caminhada ali, cara, tô 2 semanas sem tomar banho. Aí isso foi se alastrando e acabou que o micróbio às vezes não sai nem do lugar, mas às vezes não toma um banhinho assim mesmo, que é pra, né?
Uma jaguatirica, parecendo um cachorro. Um brinquinho. Faz um brinco aqui, você usa de tartaruga. Tartaruga não, é jabuti. Né? Jabuti, não tartaruga, tartaruga é da água. É jabuti. Jabuti que atravessou aí, o carro acho que passou por cima. O maluco é muito conectado com os animais também, com tudo que está ao redor, com as plantas, pô. Daí que vem o artesanato, você pegar uma semente, você come fruta, ainda pega a semente, faz um trampo, recicla. O maior respeito que a gente tem pelos animais que a gente coleta na estrada, que é uma coisa que a galera acha que a gente... Uma das perguntas que a galera vem fazer pra gente, quando vê um trampo, um animal, né? Ah, mas você matou esse bicho. Já tira a gente como um assassino de animais, sendo que é totalmente contrário. Quem matou aquele bicho, às vezes foi até ele, passando de carro na BR, atropela um tatu, tanto de tatu atropelado na estrada. Pega a bike e viaja que você vai ver. Tanto de jacaré que morre também, assim, caçadores também, onça e tudo mais. A gente só recicla. Você põe uma escama de peixe no pano hoje em dia, a galera, ai, tadinho do peixe e tal. Pá, a questão da natureza mesmo, assim, que tá muito forte, essa coisa ambiental do pessoal. E você conhecer a natureza, pegar a matéria morta e refazer em arte, sabe? Você fez viver de novo aquela coisa, aquela natureza. Uma vez eu tava numa carona mesmo, eu tava vindo de Jacareacanga, entendeu? De Jacareacanga pro Apuí, na Transamazônica. Aí a D20 ela parou numa casinha, entendeu? Aí a tia falou, você é um hippie, né? Eu falei, sou, é que eu tô com um saco de pena aqui de arara. Aí ela me deu um saco assim, cheio de pena de arara. Rapaz, isso aí foi na cidade de Manicoré. Chegamos lá vendendo uns artesanatos, fazendo uns trampos e, né, cara, tinha acabado de matar uma onça. E a gente fomos lá, catamos ela, comemos a carne, né, e reciclamos a cabeça para fazer uns trabalhos de artesanato. Lá na ponta do alto do Amazonas. Uma dessa, quando chega aí, vocês mataram uma dessa porque já comeu um bocado de animal deles. Já comeu uns porcos, já comeu uns frangos, já comeu até um menino pequeno de uns 7, 8 quilos, de uns 7, 8 anos, elas comem também. Dispensa não, ela mata tudo. Viu na frente, tá brocada, já era. Aí o homem se morde, vai lá e mata ela. Essa aqui é a verdade. E inclusive essas coisas do Ibama, tá querendo multar maluco, quer confiscar coisa de maluco. Vem botar gente especializada, de melhor cultura, ensinar essa gente a como trabalhar, saber aonde realmente... O maluco não tem uma loja, o maluco tem um pano. Tem uma coisa dessa encontrada. Não, tu acha que a gente encontra quantas cabeças dessa na natureza? É 1 em 1 milhão. Isso é como acertar na loteria, isso é uma joia. Isso aqui eles têm que entender. E tem que ser mostrado assim. Tem que ser trazido da Amazônia, do meio do mato, e levar para cidades grandes e mostrar a galera. Levar para as praças públicas e mostrar para elas conhecer. Não incentivar comércio, que maluco não é comerciante. Maluco tem um paninho de meio metro e maluco não tem uma loja, pelo amor de Deus. Tem 2 dentinhos desse do pano, não tem 200. Esse aqui é que eles não entendem isso.
Aí vem dar uma multa pro maluco, você tem que pagar 50 mil reais de multa. Tá louco, eles estão loucos. Isso aqui, ó, semente da ponta do mar, beirada do mar, na boca das águas. Tá lá, uma enchendo aí, ó, joga elas aqui, ó. Olha aí, achei um buzo muito bonito para fazer um colar bem legal. Isso aqui vai dar um colar da hora, porque ele é bem uma concha das antigas, né? Dá um colar bonito pra caraca. Agora o maluco escalando aí, ó, um pé de buriti pra extrair a matéria para fazer umas pulseiras de palha da fibra do buriti. E ele nem precisa jogar. Esse daqui é o buriti, mano. Aí, parou aí? Não. Quase, hein? Vai, um pouco mais de força. Vai, mano. Eita porra! Moleque! Cadê? Não tem ninguém aí embaixo não, né? Tem não. Altas formigas dentro da calça, bicho. Agora pode ser que vai ter trash no meio desse porra. Deixa mais rápido, o cara vai só pegando as galhas e se jogando. O BS aí corta, né, cara? Aí nessa parte que tem a formiga mesmo é que tu deu uma... monte de preta. Desce mais, desce mais. Eita! Caraca, moleque. Hoje eu tô de formiga nele. Olha mais, olha mais. Tá, caraca, velho. Formiga, moleque. Tá, mano. Tá Preta. A camisa aí na frente aí também. Atirei, tô de boa. Pegar buriti, entrar dentro do mato. Olha, ó, muita lama. Formiga também. Não é fácil não. Depois que faz um trabalhozinho, uma pulseirinha, aí vem, tá caro. Caro, e a dificuldade de entrar aqui no mato? Nessa lama toda aqui, ó. Lama, formiga. Olha os pés como são altos. Subir no pé. Ah, não é fácil não, né? Pois é, tem que valorizar um pouco mais os nossos trabalhos, que são trabalhos tudo manuais, artesanais, e a dificuldade também de entrar dentro do mato para ir buscar. Então tem que valorizar nós, valorizar nosso trabalho. Valeu, obrigado. Creio que a gente somos uma tribo, sim, né, cara? Ainda não percebemos que somos, né, cara? Mas eu creio que... Eu acho que sim, né, cara? Que a gente já fala, a nossa família, a família Roots, né? A família... Os malucos da estrada mesmo, maluco de BR, né? É a família, é... Somos uma tribo, com certeza. Malucada é família, o nome já diz. Pô, você tá viajando, você é maluco, você vê um outro maluco, é automático, é instantâneo. Ninguém precisa chegar pra você e dizer, vá lá cumprimentar o maluco. Você vai e o maluco vem até você e aquele respeito mútuo sem se conhecer, cara. Não, ser maluco é isso, se aceitar, cara. É maluco de BR, é maluco de estrada, é maluco disso, maluco daquilo. E na hora da festa tá todo mundo junto. Você entendeu? Na hora da dor tá todo mundo procurando. Porra, pode não se falar. Pode ter uma treta, alguma coisa assim, e não se falar. Mas se assim, olha, o filho de fulano tá mal, pronto, acabou. Acabou as indiferenças, vai ajudar, entende? É que nem irmão. Briga de manhã, de tarde tá se beijando, não tem jeito, é isso aí, é a família, é que essa onda de doideira mesmo. Pô, com certeza, pô, é uma família, cara. É uma família, todo lugar que você a não galera pega um se copo tromba, d'água, você pega uma jarra, família, né? cara. Né? Tudo, Isso tem que continuar. você não vai no supermercado e compra um pão pra você comer, você vai lá e compra 10, 15 pão pra pôr na pedra mesmo pra galera.
É lindo, o que um come, todos comem, o que um bebe, todos bebem, aonde um dorme, todos dormem, sempre braços dados. Ou não, nós somos família. Você saber que você tá doente e a malucada vai dar um mangueio pra lhe ajudar, irmão, pra comprar remédio pra você, igual já fizeram por mim várias vezes, igual, pô, velho, o maluco acordou sem um centavo. Não existe essa de tá uma pedra de 5, de 3, de 10 maluco, um ir ali na padaria e comer sozinho, não rola. Tá todo mundo na cachaça, mangueio, pá, pá. Aí, pô, vai rolar o rango, tu... Ô, galera, vou rangar aí, ó, e tchum, que aqui tudo é sua de maluco. Tá todo mundo ali, cara, por mais que você não conheça, tu vai rangar porque tu acertou a boa e vai largar a malucada ali, cara. Não, vai lá e pega 2 marmitex e fala aí, galera, bora comer aí, olha. Nós estamos aqui, não é à toa, ou não é uma família, entendeu? Aí o cara faz isso, na hora que o cara volta, ele olha pro cara e fala, e aí, meu irmão, paga uma cachaça aí. Não vou pagar cachaça, não. E toma o que tem, olha. Tu não serve pra ser maluco, porque tu pode comer. Tu não deu de rango pros seus irmãos, olha. A carne deles Tem tudo cobrado. Mas a gente não pode. Cobrada na estrada, olha. Porque a estrada é assim, olha. Tem uns tipos de cobrança e tem outros tipos de cobrança, sei lá. Eu sou contra a violência, sou anti-violência. Então eu acho que se eu fosse cobrar alguma coisa de alguém, seria na base do diálogo, de uma conversa. Não, ó, fulano, você errou aqui, ali. Mas nem sempre o maluco tá com essa paciência. E quando vem nego vacilão, eu... Olha, essa que é a parada. E meu marido, Neide, que porra nenhuma, rapaz, é isso aí mesmo. Eu não como é nada de ninguém. Não tem como a gente esconder isso daí, não. Rola umas cobranças violentas na estrada, assim. Cobrança, só você vacilou, maluco. Aí toma o pano do cara. Pronto, um exemplo de cobrança violenta. Toma os trampos do cara, né? Sei lá, é desse jeito, né? Quem é o juiz? Eu também não sou um juiz. Eu não sou o cara que devo julgar se tá certo ou se tá errado. Abra sua boca para falar o que você sabe que não vai ofender ninguém ali na hora, porque tem um respeito, cara. Você conquista o respeito de todo mundo, mas você não é todo mundo que conquista esse respeito, não, cara. Muitos aí voltam para casa mesmo, porque aqui no meio da gente, brother, é o respeito, cara. Muitos malucos viajou o interior de São Paulo todo, mas desviou de Ribeirão Preto. Por quê? Porque para chegar na pedra de Ribeirão Preto, o cara tinha que ter os 2 ovos no lugar, tá ligado? E o gogó na garganta. Porque senão ninguém chegava e olhava pra você de cima e embaixo e falava, qual é, rapaz? Tá fazendo o que aqui? Não. Entendeu? E dava confusão por nada, olha. Muitos irmãos meus, irmãs minhas, quando chega e anda, viaja, e não obteu, não concluiu o que imaginou, o que pensou. Quando chega na Babilônia, na cidade, aí quer desforrar do mais fraco, do seu irmão mais fraco. Quer bater, quer pegar, quer esculhambar. E muitas vezes é por baixa autoestima que acontece isso. O caboclo, o cara ele tá lá mal com ele mesmo e ele busca essa violência como que para se provar que ele é mais que você. Uma atitude gera anos de fama na BR, né, cara? Anos. Você quebrar uma maluca que agora você é o bicho pegou, daqui 10 anos você é o bicho pegou ainda, entendeu? A galera aumenta, não aumenta, circula e aumenta, porque não é uma coisa gravada, um tá falando uma coisa, outro tá falando outra, e já vai aumentando, e pai, você fica, o bicho pegou. Muita gente tem medo, tá ligado, de outro maluco, por causa das histórias que rola, que a BR é muito violenta, tá ligado? A BR é muito violenta, velho, mas não porque é a BR dos malucos, tá ligado, porque a vida é violenta, velho. A vida é violenta em si. Tá ligado? Todo mundo vai passar pelos seus momentos bons, pelos seus momentos ruins, pelos seus momentos que você vai estar mais na luz e por outros momentos que você vai estar mais na beira da morte. Você
se ligou? E a cabeça fica confusa, às vezes a pessoa não sabe o que pensar, se Deus existe, se Deus não existe, se é só isso, se é só aquilo. Aí vem uma religião, aí vem outra religião. É muita informação para uma cabeça que só quer viver, né? Só quer ser feliz e esquecer tudo que aprendeu e parar de sofrer, velho. E ficar assim, ó. Ai, deitar. Ai, meu Deus. Eu fico assustado, viu? É muito carro, muita gente. Eu quero entrar só para dar um alô mesmo pro amigo, rapidinho sair pros interior. Cidade grande para mim não é meu forte, não. Nós vivemos lá em 10 anos atrás, já 10 anos passou, já passou 5, já passou 1. Talvez sempre tem um negócio que foi ontem. Aparece que tudo foi a lembrança. Pega um toco. Não, tá de boa, isso aqui é... As lembranças são sempre recentes de ontem, tudo foi ontem. Tem quanto tempo que se vê? Quanto tempo a gente não se vê? Pois é, que eu te falo uns 30 anos. 30 não, cara. Mais, né? Não, menos, cara. Faz 30 anos não, também não. Faz tudo isso não. Não, ó, quando a gente se viu lá, eu tinha largado da Farré fazia pouco tempo. Que aí eu voltei com ela de novo, aí eu larguei ela de novo mais um ano. Aí eu fiquei 5 dias solteiro, casei de novo. Ainda catava aqueles radião lá em Manaus, né? Lá pra São Luís pra pegar aquelas pulseirinhas de palha. Coisa na terra, né? Só tinha em Manaus, no Brasil não tinha não. Senão em filme americano que via aqueles caras com aqueles aparelhos de som. Já caía bêbado dali nessa época. Agora eu parei de beber, não bebo mais. Amém, graças a Deus. Não bebo nenhum, não fumo. Larguei de tudo quanto coisa. Agora só meu vício é só Jesus e minha nega. E meus instrumentinhos de som que tem aí. Tem uns instrumentinhos aí que fazem barulho de vez em quando. Falei pra trazer esse Chegou a cerveja? Subiu pra cabeça, fez a minha mente. E de repente logo chapou. Subiu pra cabeça, fez a minha mente. E logo chapou. Tá quase todo mundo fumando. Fumando a erva da paz. Tá quase todo mundo fumando. Fumando a erva da paz. Só um cego não vê, né? Quando você fuma maconha, pega aquela aura feminina, aquela aura leve.
da Santa Maria. Se quer saber, eu ponho fogo sim. A Babilônia não é o meu lugar. Vou lutar por todos, não só por mim, pois ainda tenho forças pra cantar. Cidade dos aflitos, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Onde a alma alegre se tornou cantor pra vida amiga, coisas que preenchem o astral. Grito de um novo animal que se libertou. E o pássaro voou. O negócio de droga tá por fora. Mas tá depende de como a pessoa vai usar, né? Ah, mas não tem essa, não tem essa. Falar eu controlo a droga, eu controlo, não controla porra nenhuma não. Ah, mas eu controlo. Você fuma todo dia e não é viciado, né? Eu sou viciado, mas é que pra mim é remédio, é igual que eu tô de futuro. Sei. Eu não considero a maconha uma droga. No dia de hoje o pessoal chama a maconha de droga, mas pra mim a maconha é uma erva. Eles podem mudar o nome, fazer o que bem entender, mas maconha pra mim nunca vai ser droga. Maconha é erva, todo maluco fuma maconha, maluco mesmo fuma maconha. Entendeu? Dá um relax, abre a mente, sabe? Tem que votar na Dilma pra ela poder liberar, uai, votar na Dilma. Acho que a única questão disso que tem que ser quebrada é a regra de que todo maluco usa droga. Mentira, tem muito naturalista, tem muita gente aí na pegada que se anestesia de outras formas, mentalmente, meditação, que trabalha com alimentação, que lê, que não, tem vários tipos de pessoas, você não pode criar um estereótipo. O maluco tá maluco, rapaz. O maluco tá doidão, fuma, bebe, cheira. Não é viciado, como tu vê hoje esses malucos noiados aí que fuma todo dia, fuma pedra, cachimbado, caralho. O maluco não tem essa. O maluco curte numa ocasião, quando tá afim, né, entendeu? Não porque tem que ter, só porque tá com dinheiro no bolso, tem que ir lá e usar. Pai, isso é viciadinho, não é ser maluco. O álcool, o crack mesmo. O crack é uma situação muito difícil, né? Que eu não concordo com o uso do crack, porque é uma droga que aniquila o cérebro do ser humano. Porque até então a galera dava uns telecoteco, pirava, tomava umas paradas, tudo, mas ainda tinha aquela união, aquela coisa. O crack parece que foi o que chegou igual um tsunami mesmo, assim, na nossa história. O que sobrou, se juntou os pedaços e sobrou isso. O nego tá tudo, você não sabe quem é quem mais do seu lado, quem é o quê, e quem tá fazendo o quê, e o crack misturou legal, e como a gente não pode influenciar na história do outro até certo ponto, né, que é um status de respeito que a gente tem entre a gente, a briga da mulher, até certo ponto você não pode, então, nossa, você tem que conviver com aquilo o tempo todo, ser obrigado a conviver, ir no mocó de noite, tudo. Nossa, o crack degradou legal a galera. Depois que o crack veio pra rua, veio muita gente pra rua, morar na rua. Então a nossa tribo ficou ali no meio, né? Porque nós já era da rua antes do crack nós já morávamos na rua, né? Nós era uma das tribos mesmo que morava na rua. E agora depois do crack apareceu muita gente veio. Acho que triplicou o número de moradores de rua, não só daqui do Pará, como de todo o Brasil. E a Praça da República tá passando simplesmente por isso aí. A era do crack mesmo. Droga vem da sociedade.
Não foi o maluco que inventou a droga. Não é o maluco que faz a química. Infelizmente, existe ela na melhor sociedade do mundo. Ela vem do poder executivo. O poder executivo que eu digo é grana, papel bordado. É de lá que surge a droga. E nós somos cobaia. Nós somos teste químico da bomba. Não diga que tá tudo perdido, meu irmão. Tenha fé em já, que tudo melhora. Tenha consciência na sua cabeça, que tudo fica bem. Tenha consciência na sua cabeça, que tudo fica bem. Deixa a Babilônia e vem pra natureza. Deixa a Babilônia e vem pra natureza. Vou viajar pra natureza. Vou tomar banho, eu vou de cachoeira. Vou tomar banho, eu vou de cachoeira. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe algo do Teu reino para as nossas vidas hoje, Pai. Nós vamos estar procurando, Pai, enxergar os lugares onde a gente deve se consertar, Pai. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor esteja visitando, Pai, cada um maluco de BR, Pai. Que o Senhor esteja nesse momento, Pai, entrando no coração de todos aqueles, Pai, que estão nas prisões, Pai, que são escravos, Deus, que nesse momento se rompa as correntes, Pai, que algo novo, Pai, seja feito, Pai, que essa geração, Pai, dos filhos dos hippies, Pai, sejam bênção nesse lugar, Pai. Nós profetizamos, Pai, que a tristeza que nós vivemos no passado, Pai, as dependências, os sofrimentos que nós sofremos, Pai, a nossa nova geração não vai sofrer, Pai. Porque assim como o Senhor falou para Abraão, Deus, que o Senhor visitaria até a 4ª geração dele, Pai, nós entendemos que o Senhor vai estar visitando a nova geração. Entonces, dejémonos de las falsas creencias, los tabúes, los preconceptos y tratemos de vivir más en armonía con uno mismo. Que la vida es tan bonita y hay que disfrutar de la vida, ¿no? Tenemos todo para que, olhem. El agua, el río, agua limpia ainda, tem estas aguas que podemos beber, su agua. Ya tem lugares donde no se puede. ¿Por qué causa? Por nós mismos. La contaminamos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer cuidado. Y obrigado a todos, pues. Para a filmagem, cara. Esse filme aí é proibido, hein? Ei, cara. Não, negativo. Nossa força de vontade incomoda sua falta de coragem. Não vou ficar aqui parado, não, vendo a vida passar. Boa tarde. Qual que é o teu nome? Orion. Orion? Essa situação aqui, você não pode permanecer aqui, tá? Levantando a bandeira da arte, da alternatividade. Não existem fronteiras, barreiras, prisões e nem muralhas que me peçam de rodar o mundo, de aprender a cada segundo. É cultura
figura de rua invadindo sua calçada. Chega pertinho aí, se liga. Parada da boa aqui, mano, ó, tá ligado? Da boa, chegou novinha, tá ligado? Aí, pertinho. Olha só, tá ligado? Arte à mão livre, arame, metal, latão, pedras, entendeu? Trabalho feito à mão, sem solda, se liga. Aí, trabalho na olho de tigre, irmão, ó. A técnica é o emaranhado, tá ligado? Tá? Pertinho, fica de olho, tá ligado, mano? Porque senão dá galho, vai sujar. Vamos recolher. Recolher tudo isso aí. Quem é? Recolhe isso aqui também, ó. Vai na calçada, vamos recolher. Recolhe essa. Pô, tá com no meu rosto, rapaz. Você respeita, ó. O senhor vai responder por isso. Cuidado com sua atitude, viu? Você não tem direito de filmar nada. Você não tem direito de filmar. Você conversa, mano, do cara. Tudo isso é porque nós estamos trabalhando. Quer dizer, talvez se tivesse que na vadiagem sem fazer nada, talvez ele não nos incomodaria. Mas como estamos trabalhando, expondo arte e cultura, aí vem usar de repressão. Eu vou te pedir uma coisa, para não te aprender essa câmera. A hora que estiver preenchendo os termos, o pessoal estiver fazendo um trabalho dele, você vai me desligar isso aí, então vai sair. Senão eu aprendo ela. Quero ver então. Vamos ver. Tá? Sabe preencher? Cadê o Herbert? Ah, a Carla sabe. Não sabe preencher? Preenche aí, cara, pra nós. As pessoas estão totalmente despreparadas, até para preencher um formulário não sabe, fica jogando pro outro. Então são pessoas despreparadas, depois dizer que nós é que somos. Me diz a lei qual que você tá, porque você está aprendendo no artesanato. Me diz a lei, seu chefe de fiscalização. A lei? É. 109. 109, o que diz na lei? Você entra na internet, a internet vai te informar. Mas você não pode me informar se você é fiscal. 109. Fiscal tem que saber da lei, na verdade, para exercer seu cargo. Isso é uma maneira de vocês trabalhar em outro local. Porque ali, essa guerra não vai parar. Não vai parar mesmo, isso não é de hoje não. Essa guerra vem desde a época da ditadura militar. Em muitos espaços já ganhamos com isso ainda, até hoje, entendeu? Não vão ficar. Entendeu? É bom vocês... Já vi muito de vocês entrar e sair. Já vi muito de vocês entrar e sair, depois vai aparecer amanhã, depois lá perto de nós lá, querendo até o dia de um cafezinho. Já vi muita gente assim igual vocês, assim, ó. Amigo, agora é trabalho oficial. Agora você vai baixar essa portaria. Polícia! Aqui, ó. Agressão! Assassinaram nossa cultura, pelo menos é o que pensam. Fizeram nossa vida mais dura. Os invasores são praga e não benção. Trouxeram a imposição, condicionamento, a catequização, mundo de cimento, a imposição, o condicionamento, catequização e o mundo de cimento. O explorador já deu muita risada. Agora chegou a hora da virada. Subestimaram nossa inteligência. Somos frutos da resistência. Saia-se das amarras. Não durma, irmão, fique esperto. Siga com paz e garra. Lute se quiser estar liberto. Assassinaram nossa cultura. Aí o delegado mandou recolher a gente. Aí, ó, eu não vou fazer nada com vocês. Eu tenho um memorando aqui do secretário de Segurança da Bahia. Todo hippie que chegar, cortar o cabelo, deixar 3 dias preso e mandar embora. Mas eu quero que vocês vão embora da cidade. Aí a gente ia embora, entendeu? Ia para outro lugar, em Fortaleza era o tal de Tio Maia que prendia. Em Teresina, Capitão Strogildo.
Cada lugar tinha um que era no tempo dos militares, entendeu? Que era para eliminar deixar o movimento, acabar com o movimento. E você acha que funcionava essa repressão? Se funcionasse, não tinha maluco mais. O explorador já deu muita risada. Agora chegou a hora da virada. Subestimaram nossa inteligência. Somos frutos da resistência. Saia-se das amarras. Não durma, irmão, fique esperto. Siga com paz e garra. Lute se quiser estar liberto. Saia-se das amarras. Lute se quiser estar liberto. Oh yeah.
agora já. Zumbi vive, ele vive e permanecerá. Quilombo dos Palmares, chama acesa, vivo! Levante